Nós vamos começar a estudar agora o livro de Hebreus. Então, você pode aí abrir a sua palavra no livro de Hebreus, no capítulo 10, tá? Eu vou dar uma breve introdução nesse livro. O livro, essa carta aos Hebreus, não tem um autor, não se sabe quem escreveu essa carta, certo? E essa carta, durante todos os capítulos, Jesus é comparado ou com pessoas ou com fatos históricos da história de Israel, com pessoas importantes e fatos históricos importantes, tá? Então, Jesus ele é comparado com anjos e a Torá, Jesus é comparado com Moisés e a Terra Prometida, Jesus é comparado com os sacerdotes e com Melquisedeque, Jesus é comparado com sacrifícios e alianças. Então, o tempo todo desse livro, Jesus, o autor, ele compara Jesus com todas essas pessoas e com todos esses fatos históricos. E o objetivo central dessa carta é levantar o nome de Jesus o mais alto. Ele compara Jesus com todos esses eventos, com todas essas pessoas, para dizer que Jesus é superior a essas pessoas e a esses eventos. Ou seja, Jesus ele é único, ele é grande, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, e não existe outro que se compare a ele. Ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, ele é superior a tudo que já aconteceu no Velho Testamento, ele é único. Será que você pode dizer assim, Jesus é único? Ele é grande, ele é poderoso, ele é o nosso rei. E nós precisamos entender isso. Ele é o nosso salvador. Não existe nada, queridos, que eu venha ministrar aqui, que eu venha falar aqui, que consiga expressar de fato quem Jesus é. Porque ele é muito grande. Nenhuma palavra, a palavra mais bela, pode expressar quem realmente Jesus é. E ele é assim. Ele é único, ele é grande, ele é poderoso. E é isso que essa carta quer dizer. Olha, vieram muitos homens de Deus, aconteceram muitos milagres, mas nada do que aconteceu já se compara à grandeza de Jesus. E eu quero expor um texto, e eu confesso que eu li o livro de Hebreus várias vezes, porque o capítulo 10 é um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto, que eu sempre leio. Já abri culto aqui muitas vezes com alguns dos versículos do capítulo 10. E eu lia e eu me caía no capítulo 10. Eu falava assim, não, acho que é eu que quero ministrar isso. Vou ler de novo. Aí lia de novo e de novo no capítulo 10. Aí eu falei, não, uau, Deus quer falar com a igreja através do capítulo 10. E eu não tenho nada a ver com isso, amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, no versículo 19. E antes de eu ler, eu já quero te falar que no Antigo Testamento existia o tabernáculo. Era uma tenda onde Moisés construiu. E ali naquele lugar eram feitos sacrifícios, adoração. Era onde o povo fazia sacrifícios pelos pecados. E ali que Deus era adorado, que Deus era glorificado, e era ali que a presença de Deus era manifesta. E esse tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. Ele tinha, o pátio, ele tinha o santuário, e ele tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. E nesse Santo dos Santos, nesse Santíssimo Lugar, o acesso era restrito. Fala assim, o acesso era restrito. Não era qualquer pessoa que podia entrar ali. Quem aqui já foi num banco e aí não tem, às vezes, uma plaquinha, a Elisandra que trabalha no banco, tem uma plaquinha que está escrito o quê? Acesso restrito. Eu posso entrar naquele lugar? Não, só quem é funcionário daquele ambiente. Mas não dá uma curiosidade, assim, uma pequena curiosidade de saber o que será que tem lá dentro? Será que tem uns cofres? O que será que tem dentro daquele lugar? O Léo, ele gosta de mercado. Meu filho, ele gosta de mercado. Você pode falar que você vai no shopping, no parque, ele não liga. Mas você fala assim, ó, eu vou ali no mercado, ele pula, ele salta, eu vou com você, ele fala. Ele gosta de ir no mercado. E aí, no mercado também não tem lá acesso? Ele pergunta, mãe, o que tem lá dentro? Porque gera uma curiosidade. O que tem lá dentro? Por que eu não posso estar ali? Por que eu não posso entrar? Como será que é lá dentro? E esse lugar era exatamente assim. Era restrito.
Não era qualquer pessoa que podia entrar ali. Era só o sacerdote e não era quando ele queria. Hoje eu vou entrar. Não, era o dia certo, a data estipulada pelo próprio Deus. Era uma vez por ano, esse sacerdote entrava ali para representar o povo. Ou seja, o povo não tinha contato, eles não desfrutavam da presença de Deus. Sabe, quem representava o povo ali na presença de Deus era o sacerdote. Era ele que pedia perdão pelo pecado do povo. Era ele, sabe, que fazia petições pelo seu povo. E ai dele se ele tivesse, sabe, com pecados em sua vida. Ele entrava ali e ele morria. Se ele não tivesse feito tudo como Deus mandou ele fazer. No entanto que tinha até uma roupa apropriada para ele entrar. Umas cordas, porque se ele morresse lá dentro, as pessoas não podiam entrar lá para tirar o corpo dele. Ele era puxado por uma corda, se acontecesse desse sacerdote morrer. A presença de Deus, então, era forte, era gloriosa nesse lugar. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar uma presença tão gloriosa que pode, sabe, me fulminar se eu não estiver de acordo com o que Deus quer? Então, nesse lugar não era qualquer pessoa, era um lugar que era restrito apenas para os sacerdotes. E aí a gente vai passar a ler a palavra. Que fala assim, capítulo 10, versículo 19. A gente vai expor todo o texto, tá? Fala assim, ó. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Querido, se eu tivesse falado isso, como diz o pastor, lá no cemitério, tinha um monte de gente que dava glória a Deus. Sabe por quê? Porque o acesso era restrito. As pessoas não podiam desfrutar da presença de Deus. Mas, porque Jesus, ele foi obediente, e ele se entregou naquela cruz, ele morreu. Sabe por quê? Ele foi humilhado. Porque ele se entregou até a morte, e a morte de cruz. Hoje, nós podemos entrar neste lugar. E quando nós falamos de lugar santíssimo, nós falamos de intimidade com Deus, de relacionamento profundo com Ele. E isso foi conquistado para nós. Hoje o acesso não é mais restrito. E o tema da minha palavra é, coloca o tema aí da minha ministração hoje. Acesso irrestrito. Não existe uma restrição mais. Não é só mais o pastor que pode falar com Deus. Não é somente a pastora que pode se apresentar diante de Deus. Não existe mais restrição. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Todos nós podemos desfrutar da presença de Deus. Queridos, no Santo dos Santos existia a Arca da Aliança. Dentro dessa Arca da Aliança existia 3 elementos. Existia as tábuas ali, que foi escritos os 10 mandamentos por Moisés, por Deus, pelo próprio Deus. Existia ali uma vara, que era a vara de Arão, que florescia. E tinha ali também um vaso com maná. Queridos, tem como um galho seco, sem vida, produzir flores? Não tem como. Por quê? Porque aquele lugar é milagroso. Queridos, quando nós entramos no Santo dos Santos, quando nós entramos no Santíssimo Lugar, a vontade de Deus é revelada para mim e para você. Porque ali as tábuas da aliança revelavam a vontade de Deus para aquele povo. Como aquele povo deveria andar, como aquele povo deveria viver. E quando nós entramos nesse lugar, quando nós estamos no Santíssimo Lugar, a vontade de Deus é revelada para mim e para você. Sabe aquele galho seco, que não tem vida, sabe que é impossível florescer, e floresce? Queridos, eu tenho uma novidade para você, é nesse lugar que os milagres de Deus são liberados para mim e para você. É nesse lugar, não existe outro lugar para viver os milagres de Deus. Nós só vamos viver os milagres de Deus quando nós estivermos em um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Quantas pessoas, sabe, vivem como aquele povo na peregrinação.
Quando Deus mandava o maná, o que aquele povo fazia? Guardava aquilo lá para outro dia, porque eles não confiavam em Deus. Porque eles tinham medo, sabe, de passar fome. E quantas pessoas têm vivido com o alimento da semana passada, do culto de domingo, sendo que Deus tem um alimento novo todos os dias para mim e para a sua vida. Todos os dias Deus tem um maná novo, um alimento novo para nós. Mas quando que a gente recebe esse alimento? Quando que a gente recebe esse novo de Deus? Quando a gente entra nesse lugar. E é isso que o autor está falando. Ei, você tem acesso a esse lugar, esse acesso não é mais restrito. O que nós temos feito com esse acesso que foi conquistado por Jesus? Um dos grandes propósitos da morte de Jesus na cruz foi restabelecer o relacionamento entre Deus e o homem. E o que nós temos feito com esse sacrifício? Deus, Ele nos chamou para viver um relacionamento profundo de intimidade com Ele. Ele quer falar palavras, Ele quer contar os segredos para mim e para você escondidos na palavra dEle. Ele quer, sabe, contar, falar do seu coração para nós. Mas a gente está tão ocupado. A gente está como Marta, correndo para um lado, para o outro. E nem quer entrar nesse lugar para desfrutar da presença de Deus. O que nós temos feito com esse sacrifício? E no próximo versículo ele fala assim, ó. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Ou seja, aquele caminho que era só o sacerdote que podia adentrar naquele lugar, aquele caminho é velho. Aquele caminho ficou velho. Não é só mais o pastor, não é só mais o líder. Não, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Por meio do seu próprio corpo. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu do templo, que separava o santíssimo lugar do santuário, ele foi aberto, ele rasgou de alto a baixo. E aquilo estava dizendo, ei, agora você pode voltar para os meus braços. Agora você pode voltar para mim, agora você pode falar do seu coração. Agora você pode falar, sabe, das suas dores. Agora você pode receber a cura. Agora você pode ser transformado, porque agora não existe mais restrição. Todos nós podemos desfrutar dessa presença gloriosa de Deus. Todos nós. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Jesus. Jesus é o nosso grande sacerdote. É Ele que intercede por nós. É Ele que está lá, sabe? Intercedendo por mim e por você diante de Deus. Ele não está mais numa cruz, machucado, ferido, humilhado. Ele está do lado de Deus Pai, glorificado. Será que nós podemos compreender essa verdade? Jesus está glorificado, Ele está como um rei. Coroado de glória, coroado de honra, coroado de poder e majestade. E é esse rei, esse grande sumo sacerdote, que se apresenta diante de Deus para interceder por mim e por você. É Ele, não existe outro. Por isso que quando nós vamos orar, nós falamos em nome de Jesus. Por isso que quando nós vamos orar, nós falamos Jesus. Porque é Ele. É Ele. Não existe outro. Se tiver algum católico aqui, me perdoa, mas não existe Maria. Não existe santo que interceda por nós. É Jesus, é Ele. Ele é o único. Ele é o único. No 22 fala assim: portanto, cheguemos perto de Deus. É um convite para mim e para você. Portanto, cheguemos perto de Deus. Por que você ainda está longe dEle? Por que você está longe? E Ele fala, se achegue perto de Deus, como você está. Mas eu estou cheio de dores.
Vem como você está, porque é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que nos limpa, é Ele que nos cura, é Ele. O que nós não podemos é ficar longe da fonte. Não fique longe da fonte. E Ele fala: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero. Tenha um coração sincero diante de Deus. Nós podemos usar máscara para muitas pessoas. Eu posso fingir quem eu não sou para o pastor Luciano, para a pastora Simone. Eu posso fingir para Elisandra, sabe, ser uma pessoa, sei lá, quem eu queira parecer ser. Mas diante de Deus, não tem como usar máscara, porque Ele sabe quem somos. E Ele nos ama, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Uau, que lindo que é isso! Quando nós mesmos nem nos aceitamos. Porque às vezes a gente pisa na bola e a gente fala: que saco! Eu não devia ter pisado na bola de novo. Eu não devia ter feito isso. Mas ainda assim Ele nos ama. E ainda assim Ele nos aceita. Então nós não precisamos entrar com máscaras diante da presença dEle. Porque Ele sabe quem nós somos. E Ele está sempre pronto para nos abraçar, para nos restaurar, para nos levantar, para nos ajudar. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus de amor. É esse Deus que nos ama. Que nos aceita. Mas que nos transforma também. Então, nos acheguemos, com um coração sincero e uma fé firme. Não se apresente diante de Deus com dúvidas, cheio de incredulidade. Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós sejamos pessoas que têm uma fé firme. E firmeza significa, refere-se à qualidade de ser firme, de ser estável, de ser sólido, de ser constante. Nós precisamos ter uma fé constante em Deus. Quando nós apresentarmos diante de dele, nós não podemos ter dúvidas e incredulidade dentro do nosso coração. Quantas vezes, estamos passando por dificuldade, a gente olha e a gente realmente não vê saída. E a gente fica assim: mas será que Deus vai fazer? O será já é uma dúvida. Deus vai fazer. Porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Deus do impossível, porque Ele faz aquilo que realmente nós não podemos fazer, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Então nos acheguemos diante dEle, com um coração sincero e uma fé firme. E com uma consciência limpa das nossas culpas. Eu falei de manhã, quando a gente peca, a palavra de Deus diz que quando a gente peca e se arrepende, o que Deus faz com o nosso pecado? Ele pega e faz o quê? Ele faz o quê? Ele lança no mar do esquecimento. Ele já não lembra o que você fez. Porque Ele pegou o seu pecado, Ele lançou no mar do esquecimento. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica carregando essa culpa. A gente fica muitas das vezes carregando esse fardo. E quantas das vezes a gente entra diante da presença de Deus com esse peso e com esse fardo? Mas Jesus morreu na cruz e Ele levou sobre Ele todas as nossas culpas. E é com essa fé que nós devemos entrar diante da presença de Deus. Eu pequei, eu me arrependi, mas Jesus já levou sobre Ele as minhas culpas. E não existe fardo, não existe peso mais sobre a minha vida. E por isso eu posso adentrar no Santíssimo Lugar. É por isso que eu posso me adentrar. E Ele fala assim: e com um corpo lavado em água pura. Quantos aqui lavaram as suas vestes? Quantos aqui já se lavaram no sangue do Cordeiro? Nós somos remidos por esse sangue. Somos lavados por esse sangue. E é dessa forma que Ele quer que nós adentremos na presença dEle, com essa confiança. É com ousadia. É com ousadia. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Quando a gente vê, ou em filmes, ou a gente lê sobre realezas, as pessoas precisam pedir para entrar na presença do rei, não precisa? Não é qualquer um que pode se apresentar diante do rei.
Mas queria fazer uma pergunta para você. O príncipe, o filho, ou a princesa, a filha, precisa pedir para entrar na presença de Deus? Na presença do rei? Não. Por quê? Porque todos os dias ela desfruta da presença do rei. E é dessa mesma forma que nós devemos adentrar. Nós não pedimos pedir. Nós não podemos entrar com culpa, com medo, com peso porque nós pecamos. Ei, nós somos pecadores mesmo. Existe alguém aqui que nunca pecou? Erga a sua mão, querubim, para mim te ver. Ah, não tem, né? Não tem, por quê? Porque não existe. A palavra de Deus diz que todos pecaram e excluídos, destituídos estão da glória de Deus. Então entremos com confiança diante dessa presença gloriosa de Deus. E aí fala assim, essa parte é maravilhosa. Versículo 23 fala assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E o que é a esperança da nossa fé? O que é? Sabe qual é a nossa esperança? É que Jesus, Ele vai voltar do alto para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. E Ele fala assim, guarde essa esperança. Proteja essa esperança. Proteja isso com tudo que você tem. Proteja essa verdade dentro de você, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E deixa eu falar algo para você. É essa esperança que deveria mover todos os cristãos. Nós deveríamos ser movidos por essa esperança. Ah, mas nós somos movidos por tantas outras coisas. Nós somos movidos por aquilo que enche os nossos olhos aqui da terra. E eu tenho feito uma oração. Eu compartilhei de manhã, eu tenho feito uma oração. E eu tenho feito realmente essa oração todos os dias. E eu falo para Deus, Deus, não permita que eu seja movida pelas coisas terrenas. Mas que por todos os dias da minha vida eu seja movido pelas coisas eternas. As coisas terrenas tendem a encher os nossos olhos. Tende a fazer com que eu e você se movamos e corramos atrás delas. E esqueçamos da promessa de Deus, das coisas do alto, das coisas eternas. Existem coisas que vai virar pó. E o povo gasta a sua vida toda correndo atrás dessas coisas. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E que o nosso coração e a nossa vida seja movido pela eternidade. Que nós sejamos movidos por aquilo que é eterno. Que nós tenhamos prazer em fazer aquilo que glorifica a Deus. E que será estabelecido por toda a eternidade. Coisas que glorificam a Deus. Isso será eterno. Isso será eterno. Claro que é bom ter coisas boas aqui na terra. E não tem problema nenhum nisso. Porque se nós temos algo, tudo vem dele. Aí você pode até falar assim, ó, ai, mas eu construí a minha casa, eu construí o meu carro com o meu próprio esforço. Não. Se você tem algo, é porque veio dele. Se eu e você podemos ter algo, desfrutarmos de algo bom nessa terra, veio dele. Porque ele é o dono de todas as coisas. Então se temos algo, glória a Deus, foi ele que nos deu. Mas não passe, não gaste a sua vida atrás dessas coisas. Não seja movido por essas coisas. Seja movido por aquilo que é eterno, que glorifique a Deus e que não será consumido pelas traças e pela ferrugem. Mas vamos ajuntar tesouros nos céus. Tesouros eternos que honram o nome de Deus. E aí fala assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem. Aqui fala do quê? De comunhão. Minha pergunta para você é: você tem pensado no seu irmão?
Você tem olhado para o seu irmão? Olha no olho do seu irmão. Eu fiz isso de manhã, eu vou fazer agora. Olha dentro do olho do seu irmão. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que a igreja precisa? Olhar no olho. Porque quando você olha no olho, você sabe se a pessoa está bem. Você sabe se a pessoa não está bem. Você sabe se essa pessoa está precisando de algo. Você sabe se essa pessoa está precisando de abraço. Mas a gente vive numa correria tão louca que a gente não para olhar no olho das pessoas. Será que a gente tem pensado e reparado realmente nos nossos irmãos? O frio chega e você vê aquela pessoa com a mesma blusa de frio. Mas isso não te comove. Por quê? Porque você está correndo atrás do seu. Às vezes você vê uma irmã, não falando que é para você sair reparando, mas às vezes você é mais próximo. E você sabe que ela está precisando de um sapato, de uma bolsa que seja. Mas isso nem nos comove, porque a gente pensa em nós. Mas a palavra de Deus diz, pensemos uns nos outros. Vamos pensar nos nossos irmãos. Seja um agente de amor na vida de alguém. Seja um agente de cura na vida de alguém. E eu compartilhei de manhã, eu chorei, mas eu não vou chorar agora. Vamos lá. Tem uma aluna minha que ela tem depressão. E aí eu comecei a reparar que ela tinha depressão porque eu vi ela muito triste, muito quieta, sabe assim, bem para baixo quase sempre. E aí eu comecei a chegar perto dela, falei, eu preciso me aproximar dessa pessoa. Então eu pedia para ela sentar perto de mim, sempre para ela fazer alguma coisa para mim na aula. E aí eu lembro que eu vi o braço dela todo manchado assim, tinha umas manchas, umas cicatrizes, sabe assim? Mas na minha mente, ela tinha passado por alguma coisa, tinha tido algum problema e por isso ficou marcado. E aí, esses tempos, eu comecei a perceber que ela se queima. Ela se queima e ela tem uma depressão muito forte. Ela faz tratamento lá em Pouso Alegre. E ela se queima mesmo, ela fica com várias feridas espalhadas pelos seus braços. E eu falei assim, Senhor, eu comentei até com o Thiago, eu falei assim, Deus, que dor que ela está sentindo para ela fazer isso. É uma dor tão grande que a pessoa precisa fazer algo para aliviar a dor de dentro. Eu já tinha visto pessoas se cortar, mas se queimar, e aquilo ficou assim na minha mente, e eu adicionei ela no Instagram, sempre mando coisas de Deus para ela curte as minhas coisas, e a gente começou a ficar próxima. E aí essa semana ela chegou e falou assim para mim assim, você vai estar na formatura? Aí eu falei assim, vou. Aí ela falou assim para mim assim, você pode entrar comigo? Eu falei assim, quê? Você quer que eu entre com você? Aí ela, você entra comigo? E eu fui embora tão tocada pelo Senhor, porque eu falei assim, uau. Mesmo sem você perceber, você pode cuidar de alguém. Mesmo, às vezes nem sendo tão intencional, você pode marcar a vida de alguém. E o que a gente tem feito? Você tem marcado a vida de alguém? E eu confesso que eu nem merecia aquele convite. Eu nem mereço. Sabe, eu nem acho que eu fiz nada para ela. Eu olho assim, eu falei, mas Deus, por que eu? Né? Mas de alguma forma ela olhou para mim e viu o amor. E não é o amor que eu posso dar. Porque nós somos maus. A própria palavra de Deus diz. Mas é o amor que vive dentro de mim. É esse amor que exala, esse amor que tem que exalar todos os dias. Todos os dias. Deixa esse amor exalar de você. Seja o bom perfume de Cristo, aonde você andar, você exale esse perfume. Olhe com um olhar de amor para o seu irmão, com um olhar de misericórdia e compaixão para ele. E não somente dentro da igreja, mas aqueles que estão fora também. Pense uns nos outros. E quando a gente pensa uns nos outros, nós fazemos com que essa pessoa também comece a reproduzir aquilo que a gente está fazendo. Aqui está falando, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer ao bem,
Então, se eu faço bem para o meu irmão vai ver essa atitude. E ele vai o quê? Ele vai reproduzir essa atitude. Então, vamos reproduzir. Vamos reproduzir aquilo que Jesus fez por nós. Comece hoje. Chame alguém e fala, vou pagar um lanche para você. Vou pagar uma pizza. Ah, mas estou sem dinheiro, então dá um abraço na pessoa direito. Pegue na mão dela, firme, olhe dentro do olho dela. Chama ela para ir para o parque de eventos, já que você não tem dinheiro para dar uma volta lá, caminhar, que seja. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. E aí fala assim, não abandonemos como alguns estão fazendo. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa carta aqui foi escrita mais ou menos quanto tempo atrás, pastor Guto? Mais ou menos? Mais de 2000 anos. Aqui, ele falou que já estava perto o grande dia. Olha para o seu irmão e fala assim, imagine hoje, como que está perto esse dia. Fala para ele. Imagine hoje quão perto está o grande dia, o dia do Senhor, o dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E ele fala assim, não deixe de congregar como costume de alguns. As pessoas hoje não querem ter mais um pastor, não querem ser liderada, não querem ser confrontadas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo pastor que confronta, o mesmo pastor que lidera, é o mesmo pastor que nos conduz a águas tranquilas. É o mesmo. E as pessoas hoje estão deixando de congregar porque elas falam assim, eu amo Jesus, eu sou cristã, mas eu não gosto da igreja. E eu fico perplexa, porque eu falo assim, mas como que a pessoa ama Jesus e não gosta da igreja do Senhor Jesus? Não ama a igreja do Senhor Jesus, não quer ser igreja, não quer ter comunhão. A palavra de Deus diz que Deus ordena as bênçãos quando? Na unidade, na comunhão do corpo de Cristo. Então, se você, irmão, está pensando em desistir, abra os seus olhos. A igreja é falha. Mas a igreja também traz cura. A igreja também traz restauração. A igreja é aquela que avança contra as portas do inferno. Não saia do barco. Não saia do barco, não pule para fora. Se está difícil dentro da igreja, imagine fora dela. Se dentro da igreja está difícil, você pular do barco, você vai morrer. Morrer espiritualmente. Não tem como, é incompatível falar que ama Jesus e não participar do corpo de Cristo. Não funcionar como corpo, como um membro do corpo de Cristo é incompatível. E aí fala assim, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas um medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento. Aqui ele está advertindo as pessoas que conhecem Jesus, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a graça do Senhor, mas elas continuam no embaraço do pecado. Elas continuam pecando de propósito, como o pastor disse, o pecado na vida do crente, ele tem que ser um acidente. Ninguém acorda e fala assim, vou meter o carro no poste. Tem alguém, irmãos, que faz isso? Não, né? Mas se acontecer foi o quê? Um acidente. E ele fala aqui, né? Se nós continuarmos a pecar desse jeito, aí ele fala assim, ó, olha que forte isso. Quem desobedece a lei de Moisés e é condenado sem dó à morte, se for julgado, culpado, depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos, então aqui está falando lá do Antigo Testamento. Quando as pessoas desobedeciam às ordens de Deus, que Deus dava através de Moisés, o que acontecia com essas pessoas? O que acontecia? Elas morriam. Elas eram apedrejadas. Aqui fala, sem dó, essas pessoas eram apedrejadas. Eles falavam assim, pastor, ele fez isso? Fez. Pastor, ele fez isso? Fez. Então pode apedrejar, gente.
vai morrer. E aí olha que forte. Jesus é comparado no livro como o quê? Superior a todas essas coisas. E olha que ele fala aqui, ó, no versículo 29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos que quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. O autor de Hebreus, ele é lindo e ele fala assim, ó, ele apresenta um Deus de amor, um Deus que nos aceita, um Deus que abriu um novo e vivo caminho, mas ele apresenta também um Deus que vai vir com justiça sobre aqueles que são inimigos de Deus. Ele apresenta um Deus também que vai recompensar os filhos de Deus, mas que vai vir com ira sobre os seus inimigos. Não seja o inimigo de Deus. Aí você fala assim, mas eu não sou pastor inimigo de Deus, eu venho na igreja, eu sou filho. Mas quem que diz realmente que somos filhos não é a nossa boca. Porque a nossa boca pode falar muitas coisas. Como dizem, até papagaio fala. Não é verdade? Mas o que realmente dita se somos filhos ou inimigos é a nossa vida. É a nossa conduta. É como vivemos no dia a dia. Como você tem se comportado? Como você tem andado? Como você tem vivido lá no seu trabalho? Lá na sua escola? Aonde os olhos da igreja não estão sobre você? O que você tem feito? É aí que dita se você é filho ou se você é inimigo. Ah, não, quando eu estou longe da igreja, eu vivo num lamaçal do pecado. A palavra de Deus diz que aquele que vive pecando não conheceu e nem viu a Deus. E se você está nessa condição hoje, isso aqui não é para te oprimir, mas é para fazer com que você abra os seus olhos e que você se volte de todo o coração e peça perdão para Deus. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Olha para o seu irmão e fala assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar, se arrepender e ser salvo. Porque quando chegar o grande dia, a recompensa vai ser liberada para os filhos. Mas a ira de Deus vai ser derramada sobre os inimigos de Deus. Não seja um inimigo de Deus. Seja filho de Deus que ama a Deus. Que é conduzido por Deus. E aí, para a gente finalizar, fala assim, ó. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, ele está aqui fazendo com que as pessoas lembrem. Olha, vocês precisam lembrar aquilo que vocês viveram em Deus. O autor está falando, ó, lembre o que aconteceu no passado, naqueles dias, quando Deus os iluminou, quando sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Ou seja, Deus está falando assim, ó, para eles assim, o autor está falando assim para eles assim, ó, lembram das coisas do passado. Sabe quando vocês foram iluminados por Deus? Quando vocês conheceram a Deus? Vocês passaram por muitas tribulações. Vocês passaram pelo dia mau. Vocês passaram por dor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês venceram essas coisas. Vocês venceram todas essas tribulações. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que eram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo, fala assim, quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria. Olha que forte. Quando a palavra de Deus diz que quando tudo que vocês tinham foi tirado, o que é esse tudo? É tudo. É bens, é família, é amigos, é dignidade, é honra. Quando tudo isso foi tirado de vocês, ainda assim, vocês suportaram isso com alegria. Será que nós temos suportado o dia mau com alegria? Quem está passando pelo dia mau e faz birra igual criança? Hoje eu não vou para a igreja. Não quer nem vir para a igreja no dia mau, pastor. Não quer nem ser cheio da presença de Deus. Já está no dia mau, não quer nem melhorar um pouco.
Aí bate o pé e fala assim, eu não vou, estou no meu dia mal, pastor Guto, não quero nem ouvir falar de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a palavra de Deus diz assim, aqueles que construíram sua casa na areia, quando veio a chuva, quando veio o vento, aquela casa desmoronou, aquela casa caiu. Mas aqueles que construíram a sua casa na rocha, aqueles que tiveram o seu alicerce firmados no Senhor Jesus, sabe, veio o dia mau, veio a chuva, levantou o tsunami, aconteceu o terremoto, mas essa casa permaneceu intacta, porque tinha raízes profundas, tinha alicerces profundos em Jesus. E aí eu fiquei pensando, por que? Olha, gente, eu vou fazer uma analogia com aquilo que eu acho que é doloroso, tá? Existem pessoas que perdem os seus filhos e se enterram junto com eles. Não se levantam mais. E deve ser uma dor terrível realmente perder um filho. Mas existem outros que perdem os filhos e sentem a mesma dor. Passa pelo luto, claro. Mas levanta a sua cabeça. E começa a viver para o Senhor Jesus todos os dias. E aqui mostra duas pessoas distintas. Que tiveram as mesmas perdas. Que passaram pelas mesmas situações. Mas uma estava firmada com a sua casa na areia. E a outra na rocha. É convicção. É certeza de fé. Isso é conhecer realmente Jesus. E quando eu conheço Jesus, pode vir o mal, pode vir o dia mal, pode vir o luto, pode vir o vento. Eu vou permanecer, porque é Ele que cuida de mim. E ele fala assim, pois, como ele dizia nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que há de vir. Fala para o seu irmão, fala assim, falta pouco. Não, falta pouco, fala com convicção, porque eu estou esperando Jesus, queridos, eu não sei você, mas eu estou esperando Jesus. O dia, sabe que essas guerras, eu vejo essas guerras, gente, essas crianças, sabe, sendo atacadas, e eu falo assim, quando isso vai acabar? Quando Jesus voltar. E eu não vejo a hora dele voltar, não só para ele acabar com as guerras, mas o dia que eu vou olhar na face do meu Deus. Sabe, o dia onde eu vou ter um corpo glorificado, uma nova mente, sem dor, sem medo. Sabe, é isso. Eu estou esperando Jesus. E Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Ou seja, aqueles que Jesus aceitou como seus filhos, não vai sofrer a segunda morte, mas vai viver eternamente com Ele. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Se uma pessoa olhar para trás, sabe? Deus vai ficar descontente com essa pessoa. Vai ficar triste. É isso que acontece. Quantas pessoas param o seu caminho? Para de caminhar com Deus. Abandona a sua fé. E o olhar de Deus para essas pessoas não é de alegria, de prazer. Mas Deus fica triste quando isso acontece. Não seja uma pessoa que olha para trás. E nós não somos essa pessoa. E eu queria que você ficasse de pé. E eu queria declarar isso sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Sobre a igreja. Templo Vivo. O último versículo fala assim. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário. Temos fé e somos salvos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu acho que você não entendeu essa verdade sobre a sua vida. Nós não somos pessoas que olham para trás, que volta atrás, que se perde. Nós não somos esse tipo de pessoa. Pelo contrário, nós temos fé. Quem tem fé aqui? E nós somos salvos. Então nós não olhamos para trás, mas nós continuamos a olhar para Jesus e prosseguir para o nosso alvo.
Sabe, nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam contra a porta do inferno. Amém? Glória a Deus. Será que você pode falar obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus, porque é Ele que nos sustenta em todas as coisas. E eu quero chamar o louvor aqui, eu quero ler. Novamente, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que você começasse a falar com Deus, que você começasse realmente a se conectar com a presença dEle. E no versículo 19 fala assim: portanto, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. E eu queria te convidar. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei se você tem desfrutado verdadeiramente da presença de Deus. Mas eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite especial nessa noite. Quem aqui quer entrar no lugar santo? Quem aqui quer entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar? Só meia dúzia de pessoas? Quem quer entrar? Quem quer entrar nesse lugar onde milagres são liberados? Aonde Deus revela a sua vontade para você? Aonde a palavra de Deus é revelada para mim e para você nesse lugar? Entra nesse lugar nessa noite. Entre nesse lugar nessa noite. É um convite para você. Entra nesse lugar de intimidade com Deus. Aonde as águas são profundas. Sabe, aonde você se perde realmente nele. Porque não se pode mais atravessar andando, mas somente mergulhando a nado. É nesse lugar que eu quero estar, não sei você, mas eu quero estar nesse lugar. E eu quero te fazer esse convite. Rasga o seu coração agora. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Eu sinto Deus realmente pegando algumas pessoas aqui pelas mãos. E fazendo com que elas entrem nesse lugar. Nesse lugar de intimidade com Ele. É hoje que você vai entrar. Pare de olhar para o seu irmão. Pare de olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta. Começa a rasgar o seu coração diante de Deus. Se você quiser, você pode sair do seu lugar e se ajoelhar aqui diante do altar de Deus. Se você sentir no seu coração. Mas faça alguma coisa, entra nesse lugar hoje. Entre nesse lugar hoje de intimidade com Deus. Entre nesse lugar onde a cura é liberada para as nossas vidas. Aonde existe o amor de Deus. Aonde a glória de Deus nos envolve. Aonde a unção de Deus é derramada sobre as nossas vidas. É nesse lugar. É nesse lugar de intimidade. É nesse lugar de intimidade. Entre nesse lugar.